Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre os carboidratos, os tão falados carboidratos, que também são chamados de glicídios. Olha só, eles são chamados de glicídios, carboidratos, hidratos de carbono ou açúcares. Eles têm esses 4 nomes, então vocês podem encontrar, às vezes, em algum texto, algum exercício, está falando glicídio, em outro está falando carboidrato, em outro está falando açúcares, mas trata-se da mesma substância. O que são esses glicídios, então, ou esses carboidratos, que é mais comum a gente falar? São moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso, a denominação hidratos de carbono, porque é uma molécula que contém principalmente carbono e hidrogênio. Essas moléculas de carboidratos são biomoléculas, aquelas moléculas que são essenciais para a vida dos seres vivos. E elas contêm os elementos químicos, que são esses os principais também, carbono, hidrogênio e oxigênio, que são chamados de bioelementos. Então, essa molécula é uma molécula muito importante e muito comum, muito presente na nossa vida. Vamos ver algumas características e importância dessa molécula. Ela é uma molécula de origem predominantemente vegetal e é essencial nas reações bioquímicas do nosso corpo. Por que predominantemente de origem vegetal? Os animais, eles não têm capacidade de realizar seu próprio alimento, de produzir seu próprio alimento. Lembra que as plantas são organismos autotróficos e os animais são organismos heterotróficos? Então, as plantas realizam fotossíntese e produzem os carboidratos. Então, por isso, carboidrato, os glicídios, é um alimento, é um nutriente de origem vegetal. Além de exercer função energética, também desempenham função estrutural e auxilia na formação de estruturas celulares e dos ácidos nucleicos. A principal função dos glicídios é a função energética. Eles são fonte de energia para o organismo, para realizar as reações químicas do corpo. Mas além dessa função, eles ainda podem auxiliar na formação de estrutura. Alguns carboidratos têm função estrutural e outros participam da formação dos ácidos nucleicos. Nós vamos estudar ainda sobre os ácidos nucleicos e vamos ver essa composição, essa contribuição. São as biomoléculas mais abundantes da natureza, então são as que têm em maior quantidade, já que elas são produzidas no processo da fotossíntese. Então, as plantas produzem em grande quantidade esses glicídios, que são também chamados de carboidratos. São encontrados principalmente nos vegetais, porque já que as plantas que produzem, é nelas que a gente encontra principalmente as maiores reservas de glicídios, mas nos animais também tem, em pequenas quantidades ou em quantidades bem menores do que nas plantas, mas tem. E é o principal produto da fotossíntese, ó. Como a gente viu, as plantas é que produzem fotossíntese, então é uma característica, é um produto resultante da fotossíntese e predominantemente vegetal, certo? Quando a gente fala em carboidrato, a gente já pensa logo nos alimentos, né? Os alimentos, eles são o carboidrato, na verdade, ou glicídio, é um nutriente que contém no alimento. Quando a gente fala carboidrato, a gente fala pão, macarrão, farinha. Na verdade, a gente está fazendo uma relação do alimento com o nutriente. Carboidrato é um nutriente que contém no pão. Como o pão contém grandes quantidades de carboidrato, então a gente relaciona que o pão é fonte de carboidrato e aí a gente classifica assim no dia a dia que o pão é um carboidrato. Na verdade, é um alimento rico em carboidrato, assim como frutas, as massas, os grãos, que são os alimentos que apresentam grande quantidade de carboidrato. Os alimentos, olha aqui, ó, os alimentos industrializados não fogem disso. Por quê? A origem desses alimentos é a origem vegetal. Eles só são processados, ou seja, modificados, né, e transformados. Então, o carboidrato permanece ali. Então, esses alimentos processados também são ricos em carboidratos. E
os alimentos naturais também aqui ricos em carboidratos, certo? Agora vamos ver alguns dos carboidratos mais abundantes que a gente encontra na natureza. Olha só, a gente tem a celulose. A celulose é um carboidrato o mais abundante na natureza e a principal função dela é auxiliar na estrutura vegetal. Ela faz parte da célula vegetal, dando uma estrutura rígida. Por isso, por exemplo, o caule da planta é bem rígido, porque contém uma grande quantidade de celulose. Então, a função da celulose é para auxiliar nessa estrutura, justamente dar essa rigidez. A gente tem aqui o amido, esse é muito falado, a gente conhece bastante. Ele é considerado a principal reserva energética dos vegetais, plantas e fungos. É encontrado principalmente nos tubérculos, que são batatas, a mandioca, cará, que é o inhame e outras raízes. E caules e folhas também. Por quê? A planta produz a glicose na fotossíntese. Essa glicose é transformada em amido e armazenada. Que então esses órgãos da planta, a raiz, o caule, a folha, vai ser o órgão de reserva da planta, onde ela vai armazenar o amido dela para ela utilizar em outra situação que ela estiver precisando, faltando energia. Os animais, como não produz, descobriram essas partes das plantas e então passaram a consumir, né, essas reservas. Então, a gente vai se alimentar dessas partes da planta para justamente obter os nutrientes que são os carboidratos na forma de amido, principalmente. A glicose também é bem falada. Essa é a forma mais simples dos carboidratos. É o que o nosso corpo gasta, usa diariamente para fazer as nossas atividades. Nos animais, o carboidrato absorvido é o carboidrato absorvido pelo organismo e precisa ser convertido em glicose. Então, quando a gente consome, por exemplo, a mandioca, a batata, a gente está consumindo carboidrato na forma de amido. Amido é uma partícula grande. Então, quando chega no nosso corpo, ele vai ser transformado em glicose e aí a glicose é a forma mais simples e vai participar dos processos metabólicos celulares. As nossas atividades, respiração, digestão, os movimentos, deslocamento, tudo que a gente faz gasta energia. E a gente gasta energia na forma de glicose. A gente não consome só glicose, a gente consome amido. Então, quando chega no nosso corpo, esse amido é transformado em glicose. E aí, então, a glicose vai participar dos processos metabólicos e ajudar nas atividades que a gente precisa fazer diariamente. Outro carboidrato muito comum é o glicogênio. O glicogênio é armazenado no fígado e no músculo dos animais. É a principal reserva energética dos animais. Olha só, os carboidratos, eles são de origem vegetal. Quando a gente consome um pouco a mais de carboidrato, ele fica armazenado no fígado e no músculo. E daí, quando você vai fazer um esforço físico maior, você sente que seus músculos estão doloridos. Por quê? Porque você está consumindo ali aquela reserva de carboidrato que tem ali. O glicogênio é a principal forma de reserva no nosso corpo. Mas, se eu comer carboidrato demais eu vou engordar? Não é na barriga que vai acumular o carboidrato? Veja bem, essa é uma reserva imediata. O glicogênio é uma reserva imediata que fica no músculo e no fígado e nos músculos. Quando você precisa fazer um esforço maior, você gasta essa reserva imediata. Se você consome ainda mais carboidrato do que você consegue gastar, essa reserva excessiva vai ser transformada em gordura e aí vai ser armazenado perto da pele e é aquela gordurinha que a gente engorda. É o excesso de carboidrato, mas ele não é armazenado na forma de carboidrato, ele é armazenado na forma de gordura, ele é transformado. Mas nós vamos ver isso na hora que a gente estudar os lipídios, que é o nosso próximo assunto, tá? Por enquanto, o glicogênio é a reserva dos animais, ele fica principalmente no fígado e nos músculos, e é uma reserva imediata, a gente provavelmente gasta ela durante o dia a dia, tá? E o outro carboidrato mais comum é a quitina. Ele está presente na parede celular dos fungos e constitui
exoesqueleto dos artrópodes. É um carboidrato também com função estrutural. Não está relacionado à reserva. Parede celular é estrutura. E o exoesqueleto é aquela, por exemplo, quem já viu a barata, se você pisa nela, dependendo da força que você colocar, ela dá uma esmagadinha e depois ela sai correndo, né? Ainda consegue sair. Porque ela tem um exoesqueleto que é sequinho, duro, que protege ela. Esse exoesqueleto é formado principalmente de quitina. Por isso que a quitina é um carboidrato estrutural, não está relacionado com a reserva, certo? Vamos continuar. Aqui a gente tem a classificação e a estrutura dos carboidratos. Os carboidratos, eles são classificados de acordo com a estrutura química deles, ó, classificação, e a gente tem 3 tipos. Os monossacarídeos, que são os carboidratos simples, os oligosacarídeos, que são os carboidratos maiores que os monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são os bem grandão mesmo, tá? Aqui, ó, os monossacarídeos, os mais comuns são a glicose, a frutose e a galactose. A glicose é o mais conhecido, é um carboidrato simples, ele é pequeno, tem em média de 3 a 7 átomos de carbono, então a estrutura dele não vai crescer tanto. Os oligosacarídeos, eles são bem chamados também de disacarídeos. E tem os trissacarídeos, mas os mais comuns são os disacarídeos. Por isso, em alguns livros, vocês vão encontrar oligosacarídeos ou disacarídeos, tá? O mais comum é a glicose. E como que glicose não, a sacarose. A sacarose é formada pela união da glicose e da frutose. Aqui, ó, a glicose e a frutose são monossacarídeos. Então, esses 2 monossacarídeos, ó, se juntaram para formar um disacarídeo. Por isso, disacarídeo, porque tem 2 monossacarídeos. Então, os mais simples são os monossacarídeos. Depois, os monossacarídeos podem formar os disacarídeos. E, por fim, a gente tem os polissacarídeos, que a gente tem como principal representante o amido. Olha aqui, o amido, ele pode conter mais de 1000 glicoses. Então, são várias moléculas, centenas ou milhares de moléculas juntas. Moléculas pequenas, pode ser a glicose, pode ser a frutose ou a galactose. Então, a gente tem aqui os monossacarídeos, que são as moléculas mais simples, temos os oligosacarídeos, que são intermediárias, né, a união de 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são as moléculas bem maiores, certo? Vamos continuar. Aqui, olha só, para a gente ter um exemplo. Os monossacarídeos, como eu falei, são moléculas simples, bem pequenas, também são chamados de oses, porque a terminação da palavra é ose. A gente tem aqui, eles têm de 3 a 8 carbonos na sua composição. E a gente tem como exemplo a glicose, a frutose e a galactose. Vejam que o nome termina em ose. Glicose, frutose e galactose. Por isso, os monossacarídeos também são chamados de oses. Aqui a gente tem uma molécula de glicose, olha só, ela tem só 6 carbonos. 6 carbonos em sua composição. Então, de 3 a 8 está dentro, tá? É uma molécula de glicose, uma molécula simples, e aqui também uma molécula de frutose, uma molécula simples. Onde nós encontramos a glicose e a frutose? Principalmente nas frutas, porque são formas simples. Então, você precisa de uma energia rapidinha e imediata, uma fruta é uma boa opção, porque ela já tem a glicose, que é a molécula simples, e a forma que seu organismo absorve, certo? Agora aqui, os disacarídeos ou oligosacarídeos, que também são chamados de ídeos, por causa da terminação. Mas nem todos têm a terminação de ídeos, como a gente viu lá nos monossacarídeos, tá? Os disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. A gente tem aqui, ó, a maltose, deixa eu ver aqui, ó, a maltose, que é a união da glicose e mais glicose. Então, 2 moléculas de glicose juntas vai formar a maltose. É um açúcar dos vegetais, tá? A sacarose, que é o mais famoso, é o açúcar que a gente usa em casa, o açúcar de cana. E ela é a união de uma glicose mais uma frutose. Essas duas aqui se juntam.
E a lactose, que é o açúcar do leite, todo mundo já viu falar, e tem pessoas que têm intolerância à lactose e tal. A lactose é a união da glicose mais a galactose, é o açúcar do leite. Então, o disacarídeo ele é formado sempre pela união de 2 monossacarídeos, tá? Aqui a gente tem, ó, a formação da sacarose, que é a molécula do açúcar que a gente consome. Aqui a gente tem um açúcar para mostrar o exemplo, tá? E o que a gente tem? Uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose, e observa que a molécula vai ficando maior. Antes a glicose era só isso daqui, uma molécula pequena, agora já tem 2, então a molécula vai crescendo. Então o carboidrato vai aumentando de tamanho também. Como ele aumenta de tamanho, ele vai demorar um pouco mais para ser quebrado, para ser digerido na hora que a gente faz a alimentação. Vamos ver agora os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são formados pela união de um número grande de monossacarídeos, que são as ligações glicosídicas, que vão unir essas moléculas pequenas, tá? Os mais importantes são os polímeros da glicose, aqueles que são formados por várias moléculas de glicose. Neste grupo estão os carboidratos mais conhecidos, que a gente já viu lá atrás, ó, a celulose, a quitina, o amido e o glicogênio. Essa daqui, ó, é uma molécula de amido. Ih, voltou, peraí. Essa daqui, é uma molécula de glicogênio, de amido, aliás, ó, amido. O amido é formado por várias moléculas de glicose, ó, essa daqui é uma molécula de glicose que se ligou com essa, que é outra molécula de glicose, que se ligou com essa e por aí vai. Então, quando a gente tiver lá uma sequência de centenas ou milhares, você vai ter o amido. Eles podem ter o tamanho variado, não precisa ser necessariamente o mesmo. O que muda é a posição da molécula, a ligação que ela vai fazer com a outra vizinha dela, tá? Que é chamada aqui ligações glicosídicas. E onde a gente encontra o amido? Principalmente nos alimentos tuberosos, né? As raízes aqui, ó. O macarrão, o pão, alguns grãos, farinhas, são os alimentos ricos em amido. Então, o amido, na verdade, é várias moléculas de glicose que foram se acumulando e formou essa molécula maior e fica, então, armazenada. É uma reserva energética das plantas. Os animais passaram a utilizar essa reserva para produzir os seus alimentos, já que eles não conseguem produzir o próprio nutriente, tá? A importância dos glicídios. A importância dos glicídios para os seres vivos, tá? Como a gente viu, os animais não conseguem produzir seu próprio alimento, então eles precisam buscar de quem produz. Tudo começa lá com a energia luminosa, a energia do sol, que é captada pelas algas, pelas plantas, que fabricam as moléculas de glicose. Então, essa energia luminosa transforma em energia química através da fotossíntese e vai transformar o gás carbônico e a água, no processo da fotossíntese, em moléculas de glicose e de oxigênio. O oxigênio é liberado, né, para o ambiente e a glicose vai então ser armazenada em algum órgão da planta e posteriormente vai ser utilizado. Os glicídios são a principal fonte de energia dos seres vivos. Então, a importância dos glicídios para os seres vivos é essa. Eles fornecem energia. Todas as nossas atividades dependem de energia e essa energia vem dos glicídios. Aqui a gente tem um resumo, olha só. A definição dos glicídios. São também chamados de açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas que são fundamentalmente formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. As principais funções atuam como fonte de reserva para as células, tem função plástica e estrutural, como é o caso da celulose e da quitina, e participa da composição dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Nós vamos estudar sobre eles mais na frente.
Aqui a gente tem também um resumo da classificação. Tudo começa lá com os glicídios, tá? E os nomes possíveis, lembre que vocês podem encontrar esses nomes por aí. Eles também são chamados de açúcares porque alguns têm um sabor doce, mas não são todos, tá? E aí a gente tem a classificação, os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os mais comuns, né, glicose dos monossacarídeos, a frutose e a galactose. Os disacarídeos a gente tem a sacarose, a maltose e a lactose. São bastante comuns no nosso dia a dia, a gente se alimenta deles. E o amido, que são polissacarídeos, ó, esses aqui são os maiores. O amido, a celulose, o glicogênio e a quitina. Certo? Espero que vocês tenham compreendido e a gente vai estudar na próxima sobre os lipídios.